Aí ele mandava mensagem de vez em quando pra mim. Mas o cara que vai fazer falta aí, viu? Vai fazer falta nesse mundo. O bichinho era atormentado, né? O bichinho perturbava que era uma beleza. É. É, Del, professor Del. Ah, Ele atormentava. Deixa eu tirar um negócio aqui. Eu tô vendo que tem um bocado de negócio do lado de cá. Que é onde a gente trabalha. Pessoal, eu só tô organizando as coisas aqui pra gente poder começar a nossa aula, tá bom? Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, tá tudo certo agora, pronto. O que é que a gente vai falar na aula de hoje? Pessoal, a ideia da aula de hoje é a gente conversar sobre... Lembra, Matheus? Tabela periódica, tá? Olha, esses assuntos de química, física e biologia que vocês estão vendo agora, são física, a gente viu biologia, viu química e vocês vão ver de física, né, nas duas próximas unidades. São assuntos que vocês vão rever novamente no nono ano, tá? Só que a diferença é que no nono ano vai ter um acréscimo de informação. Vocês vão ter algumas coisas a mais e algumas outras coisas elas vão acabar sendo exatamente as mesmas coisas, o que vai ajudar vocês a fixar esses conteúdos iniciais que são bastante importantes. Vai ter coisa nova, mas alguns pontos vai ser o que eu falei, vocês vão ouvir novamente. E esse aqui é um dos, né, que é a tabela periódica. E aí, qual é a importância desses conceitos? Eu vou até abrir o livro de vocês para usar ele aqui, as imagens deles, que são muito boas. Aí, qual é a importância disso aqui? Gente, tô com o livro errado. A importância, gente, é que esse é um conteúdo que é, como é que eu digo? Essencial na química. Tipo, o que a gente estudar aqui, vocês precisam saber para a gente dar continuidade aos estudos. Se não tiver esses conceitos muito claros, a gente pode ter certos problemas no desenvolvimento da química para vocês. Tá bom? Tranquilos? Então, o que é que nós vamos falar? Basicamente, a nossa aula de hoje vai ser sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Então, a gente vai precisar trazer para vocês, vou deixar até ampliado para ficar mais bonitinho aqui. A gente vai precisar trazer para vocês como é que são essas classificações químicas, como é que a gente visualiza uma tabela periódica. Mais legal. Como a gente visualiza uma tabela periódica e qual é o significado dessa tabela periódica, tá? Olha, eu estou montando aqui no whiteboard, então eu acho interessante, se vocês quiserem esse material guardado, tirem print dele, tá? Então podem tirar no print, que o daqui para salvar não salva como a gente salvava o outro. E eu tô preferindo usar ele porque a letra fica mais bonita no final das contas. Tá? E aí vocês vão atrás para pegar esse conteúdo. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa falar quando está falando da tabela periódica? É a sua história. Então, como é que é a parte histórica da tabela periódica? Olha, quando a gente falar de história, a gente vai ter que trazer alguns nomes relativamente conhecidos, outros nem tantos, tá? E aí, de forma bem genérica, eu vou falar de uns e eu vou focar nos caras que realmente são os que recebem o crédito pela história da tabela periódica, certo? A gente tem então uma classificação, que é a classificação do... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o nome dele. Nossa, nome diferente, difícil aqui, ó. Do Berliner, tá? Que fez o que nós chamamos de Lei das Tríades. Tá. Como é que funciona então essa Lei das Tríades? O que significa isso? Galera, a Lei das Tríades, ela basicamente diz que os elementos químicos eles eram organizados em tríades. E essas tríades elas seguiam algumas características que poderiam ser... Claro, eles eram organizados levando em consideração a massa atômica. A gente vai falar direitinho o que é massa atômica, o que é peso atômico, tudo, tá? Ah, não, a gente falou, não falou? Já falou na aula passada. Falou. Então, eles levam em consideração, basicamente, a massa atômica. Leva o seu peso atômico como elemento primordial na sua classificação. E aí, o que é que ele colocou? Nas leis da tríade, a gente tinha 3 possibilidades de nomenclaturar. Seria por proximidade, ou seja, são os elementos que têm a massa atômica mais próxima uma da outra.
seria por diferenças que existem neles, tá? Ou seja, a gente botava a diferença de massa atômica entre dois elementos, quando a gente via, eles tinham diferença atômica de massa igual. Tipo assim, eu pegava dois elementos químicos, subtraía a massa atômica e dava um número. Aí pegava um terceiro número químico, que a subtração dava esse mesmo número, tá? Eram organizações bem aleatórias, tá? Bem aleatórias. Inclusive, deixa eu até botar isso aqui, ó. Essas leis da tríade. Eu vou até botar um jeito mais legal aqui, ó. Essas leis da tríade, elas são de 1829, cara. É uma época do início da experimentação química, o início da metodologia científica, tinha muito a se desenvolver. Então, eram classificações por observação simples, não tinha nada que fizesse com que essa classificação fosse mais ordenada, tá? Aí uma terceira moda era por média aritmética. Como assim? Você pegava dois elementos, somava eles dois elementos extremos, somava eles dois, tirava a média e o elemento que ficava nessa tríade era o elemento dessa média, certo? Não é lá um dos métodos mais eficientes, eles não englobavam todos os métodos. Com a descoberta de novos elementos, existia um número limitado de elementos nessa época, isso também já era o que facilitava. Ele não foi lá dos métodos mais populares, um dos mais eficientes, e acabou entrando em desuso. Aí veio o cara que substituiu esse método, que é o do senhor, qual é o nome dele aqui? Chancortois, certo? O que foi que ele fez? Ele fez o método que o pessoal chama de parafuso telúrico. Tá? E esse método o que quer dizer esse método? Olha o tempo que levou para sair de um método para outro. Isso é de 1862. Estou com apenas os valores aqui, gente. 1862. Gente, esse método de cá, ele já teve uma inovação, tá? Ele fez o seguinte, ele acabou formando uma forma helicoidal dos elementos químicos, e aí ele criou como posso dizer, ele criou uma linha imaginária helicoidal relacionada entre os pontos dos elementos que ia do 0 a 16. Aí ele considerou, por exemplo, que o oxigênio tinha massa 16 e ia para os próximos 16, ele considerou vários desses pontos, tá? E criou o que nós chamamos desse parafuso telúrico. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês. E aí, o que foi que ele fez com esse parafuso? Ele descobriu que ele tinha como organizar a semelhança. Só que o erro desse parafuso telúrico era o mesmo erro que estava contendo nos outros básicos. Ele também foi classificado de acordo com a massa atômica. Tá? Aí nessa classificação, observa que ele ia puxando de um elemento até 16, achou oxigênio, aí vinha puxando também, ó, de um elemento até o próximo 16, e ele viu que esses elementos eles tinham algumas características semelhantes, alguns deles tinham pontos semelhantes. Esses pontos foram o que levou à consideração desse modelo da tabela periódica. Tá? Só que é o seguinte, ele era meio que uma tabela periódica que ele se colocava, né, de 16 em 16 elementos. Tá? E aí também não vingou porque ele mantinha a organização baseada na massa atômica. E essa organização não era uma das mais eficientes, até porque eles poderiam prever faltas de elementos que poderiam surgir nesses dois modelos. Tá? Pronto. Não satisfeito, as pesquisas continuaram. E aí veio um cara que a gente chama de Newland. É Newland mesmo? É Newland. Certo? Ele fez a classificação. Deixa eu ver que nome que eu botei aqui embaixo. Como botei? Ele fez a classificação que nós chamamos de Lei das Oitavas. Cara, a partir daqui é que a parada começou a dar uma andada boa. Tá? Então, a partir daqui, as classificações elas começaram a ter um sentido um pouco mais eficiente. E não demorou muito para o surgimento dessa daqui, né? Tinha épocas que a tabela periódica ela ficava bastante na moda para trabalhar. E aí a galera desenvolvia bastante pesquisa nessa situação. A lei das oitavas era o seguinte, Newland, ele também classificou os elementos químicos de acordo com a massa atômica. Observe que eu só estou falando de gente que classificou de acordo com a massa atômica. E aí, ele disse o seguinte,
que a cada 7 elementos químicos, o oitavo repetia as características e propriedades do primeiro. Isso na ordem crescente da massa atômica. Ele falava, ó, a cada 7 tem um elemento que representa a mesma propriedade do primeiro, tá? Do seguinte. E aí ele criou essa lei das oitavas. Por que lei das oitavas? Porque essa lei ela é baseada na música. E aí as oitavas, para quem não sabe, na música... Alguém toca violão aqui, algum outro instrumento? Alguém tem noção de música? Não. Ninguém? Tipo. Não. Peraí, eu ouvi um eu tenho. Seu microfone tá zoado, viu, Augusto? Peraí, ainda que eu tenho que ver quem é que tá falando eu tenho aqui, porque tá difícil pra mim, rapidão. Ah, é aqui mesmo, tem que tirar isso aqui. Quem é que tem, gente? Eu. Toca o quê, Carol? Violão. É? Você conhece as oitavas do violão, como é que funciona? Eu ainda não terminei, mas eu não tô lembrada não. Pronto. A música, a gente considera a música ocidental, ela é composta de basicamente 7 notas principais, não é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? A lei das oitavas é o seguinte: quando você pega um dó e anda 8 notas para frente, ela vai diminuir o tom. Ela vai ficar um pouco mais aguda. Se você vai dar 8 notas para trás, ela fica mais grave, não é isso, Carol? É. Então, É isso mesmo. é isso que é dado às leis das oitavas, tá? É dessa forma que ela é considerada. E aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, que eu separei nessas oitavas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O próximo elemento seria novamente um dó, só que um dó oitavado. Seria um dó com um pouco mais agudo, um pouco mais grave, tá certo? Ele criou essa projeção desses elementos químicos, tá? E aí que deu o nome de lei das oitavas. E ela está justamente representada desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Vou até puxar aqui a setinha para não ficar feio esse negócio. Tá? Ele fez essa lei das oitavas. E qual era essa lei? Observa o seguinte, que ele dizia aqui que os elementos que faziam parte da primeira oitava, aí depois... Oh, desculpa, as oitavas estão nesse sentido, ó, gente, eu falando errado. Das oitavas. Aí depois vinha o próximo elemento que teria as mesmas características dos elementos dessa oitava e assim seguia. Só que é o seguinte, ele foi visto que essa parada não dava muito certo, tá? Por exemplo, o cloro, o cobalto e o níquel, eles não têm propriedades semelhantes, não são tão de longe disso. Então, meio que percebeu que ainda existia furos nessa explicação, e aí eles tiveram que repensar um outro modelo atômico, tá? E aí é o modelo atômico que gerou o que nós conhecemos hoje, certo? E aí quem são os caras que estão envolvidos diretamente nesse modelo atômico? O primeiro cara, que é aquele que realmente recebe o nome do modelo atômico como pai da química, inclusive, tá? Pelas suas descobertas, vocês já ouviram falar, é um tal de Mendeleev. Eu acho que essa parte não tem no livro de vocês não, viu, gente? Então, Mendeleev. Tá? Aí a sua tabela periódica ela é de 1869. Tá? O que foi que ele fez? Ele permaneceu ainda na história da elaboração da tabela periódica através da ordem crescente da massa atômica. Tá? Só que é o seguinte, quando ele levantou as possibilidades dos elementos químicos, ele percebeu... Deixa eu ver se vai colar aqui. Copiar aqui a imagem. Tem umas imagens legais. Não vai copiar não. Então deixa eu botar aqui print screen. Ele percebeu que poderia existir alguns elementos que teriam não sido descobertos ainda. Tá? Então ele fez esse grupo aqui, tá vendo? Ele fez essa primeira organização. Onde ele percebeu que existia uma distância entre uns elementos e outros, porque provavelmente esses elementos não tinham sido descobertos ainda. Tá? Então ele montou essa nova tabela periódica, baseada novamente em massa atômica e com espaços em brancos. Esses espaços em brancos, eles denominavam que eram elementos que não tinham sido descobertos. Tá? E aí, isso aqui foi o que deu o boom dessa possibilidade de organização da tabela periódica. Só que esse modelo, ele permaneceu por um tempo, só que, mesmo assim, ele ainda não era um dos modelos mais eficientes possíveis, né? Foi depois de Mendeleev que surgiu um outro cara. E esse cara aqui, vocês não conhecem, mas vocês conhecem o tutor dele, é o tal de Rutherford.
Acho que vocês já ouviram falar desse nome, né? Rutherford. Tá? Já. Ou, né? Inclusive você, professor, que falou. O Moseley foi um dos discípulos de Rutherford. Ele conseguiu desenvolver a tabela periódica de uma forma muito mais organizada como nós conhecemos. O que foi que ele fez? Ele organizou a tabela periódica de acordo com o seu número atômico. Então ele fez a organização da tabela periódica de acordo com o número atômico dos elementos. E aí ele conseguiu, claro que para chegar nessa pesquisa, muitas coisas foram descobertas, inclusive a definição de número atômico, as características do número atômico, entre outras coisas mais, tá? Apesar da ciência estar engatinhando nesse período, muita coisa foi descoberta e muitas coisas só foram acrescentadas a mais devido à sua descoberta de outras fontes de buscar conhecimento, né? Esse Moseley, ele trouxe a tabela periódica como vocês conhecem hoje, certo? Aquela tabela bonitinha, tá? Aqui está um dos primeiros modelos dela, essa de cá, tá? Então, ele trouxe essa tabela periódica, desenvolveu as ideias de como é que poderia ser organizada e começou a organizar por ordem, Matheus? Por número atômico, tá? E aí começou a aparecer esses espaços em brancos na sua organização, e um dos motivos desses espaços em brancos é porque foi a forma com que ele conseguiu alinhar elementos que têm características semelhantes sem bagunçar a tabela periódica. Então ele percebeu que o hidrogênio tinha características semelhantes com esses de cá, tinha pelo menos uma característica, e que o hélio tinha realmente as características semelhantes a todos os de cá, desses elementos de cá. E assim foi com a maioria desses de cá. Eles conseguiram associar, principalmente os elementos principais, características semelhantes. E eles foram adicionando assim. Nem que se fosse uma característica que destacasse. Porque, por exemplo, posso dizer para vocês que o hidrogênio é um elemento exótico. Ele, tecnicamente, ele não se enquadra perfeitamente em nenhum grupo dos que a gente vai conversar hoje. Certo? Mas ele tem uma característica assim, que se enquadra a esse grupão aqui, ó. E essa característica o faz ficar nessa posição. Tá? Vocês vão ver de acordo com o que a gente for trabalhando como é que significa isso. Então, com isso a gente tem a nossa tabela periódica como nós conhecemos hoje. Agora, qual é outra coisa importante para a gente lembrar da tabela periódica? É a sua estruturação. Olha, quando vocês viram a tabela periódica, primeira parte histórica feita. Deixa eu ver aqui se tem um título legal para pegar do livro de vocês e botar. Tem sim. Eu tô gostando de fazer assim, gente. Pegar o livro de vocês e copiar aqui, porque fica organizadinho. Eu acho que vocês acabam associando melhor. Vocês podem pegar, enquanto a gente tá falando aqui, vocês podem ir acompanhando com o livro de vocês o conteúdo. Tá? Eu tô vendo só vantagem em fazer desse jeito. Certo? Então a gente tem aqui, ó. Agora a estruturação da tabela periódica atual. O que é que tem de importante nessa estruturação? Gente, deixa eu pegar uma imagem da tabela periódica, né? Tabela periódica. Não, vou pegar do livro de vocês mesmo. Tem essa tabela bonitinha aqui, enorme, inclusive. Eu só não gostei dela deitada. Então vou pegar... Não, vou pegar ela deitada assim. Uma tabela periódica, ela vai ter várias organizaçõezinhas. E a gente precisa ficar atento a elas. Aos detalhezinhos que envolvem ela. Como isso daqui, ó. Essa é uma tabela periódica que está no livro de vocês, ó. Claro que os elementos estão ruins de ver, está tudo ruim de ver, mas ele tem uma classificação. E toda a tabela periódica, vocês podem ver... Eu vou pegar uma imagem melhor, né? A imagem não ficou legal. Vai ficar um negócio mal feito, melhor não fazer. E eu sei que eu consigo achar imagens muito mais bonitas aqui da tabela periódica. Tem uma que tem cores fortes, inclusive. Cadê, Matheus? É porque as tabelas que eu vejo aqui tem muitas com as classificações antigas. E eu não queria trabalhar com essas classificações antigas. É barato pegar essa daqui mesmo. Então a gente tem tabela periódica das mais diversos tipos. Aqui é uma tabela periódica clássica. E o que é que vocês conseguem ver nessa tabela periódica? Toda tabela ela vai envolver algumas características e a gente precisa entender como a gente visualiza essas características. Tá? Então, quando a gente vê um elemento químico, a gente precisa saber
o que é que está em cada um deles e o que significa cada informação que está nela. Vou abrir aqui a nova guia para pegar ela grandona e pegar uma letrinha aqui. Eu não consigo pegar uma letra legal, velho. Hidrogênio. Periódica. Periódica. Então, o que a gente vai pegar? Vou pegar a imagem de hidrogênio aqui pra gente... Pô, já tá aqui, já tá ótimo. Ótimo. Peguei uma daqui, ó. Essa imagem. Toda tabela periódica, ela vai vir com uma organização de numeração da posição dos seus... Então, isso daqui, gente, esse quadradinho que eu estou mostrando para vocês com o hidrogênio grandão, ele vai representar esses elementos e vocês precisam estar atentos ao que está presente nele. Observa que nessa tabela periódica que eu estou mostrando, aqui embaixo, nessa partezinha de cá, tem alguns pontos que é importante ver na tabela periódica, tá? Isso daqui, ó. Ele me diz o número atômico, o símbolo químico, o nome e a massa atômica. Diversas outras tabelas periódicas, eles podem ter esses dados organizados de forma diferente. Tá? Ele pode ter a massa atômica em cima, o número atômico embaixo, pode ter a distribuição eletrônica do lado, tá? Pode ter várias informações relevantes espalhadas nesse quadradinho. Só que essa daqui é a básica e é a que a gente precisa saber. Primeiramente, o número atômico ele vai estar sempre representado em ordem crescente. E ele costuma ser representado justamente em cima. A gente já conversou. O número atômico, vocês lembram o que é o número atômico? Representa o número de... Representa o número de... Próton? Bora, gente, sem medo de falar. Isso mesmo, cara. Deu branco. Isso mesmo. O número atômico representa o número de prótons, tá? De uma tabela periódica. Certo? Aí, aqui nós temos essa letra bonitona, que é o símbolo químico. Então, é a forma que a gente achou de simbolizar os elementos químicos para que a gente conseguisse entender e identificar eles de forma bem clara. Essa representação do símbolo químico, vocês podem encontrar basicamente de 3 formas. Tá? A primeira, a melhor de todas, representa a primeira letra do elemento. Então, temos aqui, ó, H, hidrogênio, C, carbono, B, boro, N, nitrogênio, O, oxigênio, F, flúor, por exemplo. Ó, tá? Esses aqui representam a primeira letra. Aí, ó, beleza, facinho, até fácil de a gente aprender. A segunda forma é que quando a gente tem um elemento químico que já tem a sua letra representada, eles podem pegar e simplesmente representar pela letra maiúscula como a letra principal e uma segunda letra que tende a ser a segunda letra da tabela periódica. Por exemplo, o hélio. Ó, o hélio, HE, tá vendo? A segunda letra. O boro, BR. É por isso que alguns a gente fica mais fácil de a gente decorar, tá? O ferro, Fe, tá? Entre outros elementos. Então, alguns deles são muito fáceis da gente aprender por conta disso, tá? Então, primeira forma, ele pode ser representado unicamente por uma letra e essa letra faz parte do elemento principal. A segunda forma, ele pode ser representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. A maioria das vezes é a primeira e a segunda letra. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o tenécio, que é o TS, tá? Porque já tem uma letra, já tem um TE provavelmente aqui na tabela periódica, como ó, o telúrio. Tem o telúrio, aí bota o TS e o tenécio. Então, pode existir essas possibilidades, tá, gente? Certo? Só que além disso daqui, a gente tem um outro método da representação da tabela periódica. Que é o seguinte, alguns nomes, tá? Alguns símbolos, eles têm como seu nome como é que digo? Uma nomenclatura baseada numa língua latina, numa língua grega, no latim, tá? E entre outros, que é justamente, por exemplo, essa tabelinha aqui que já está pronta, né? Eu não preciso ficar citando nomes à toa, já bota a tabelinha aqui, ó. Tá? São os elementos químicos que observa. Cara, não faz o menor sentido, ó. Prata Ag. Como assim prata Ag? Não faz muito sentido. Aqui, essa prata vem dessa palavra aqui, ó, argento. Provavelmente é grego. O chumbo do PB, plumbo.
O sódio, Na do nátrio. Tá? Estanho, SN, estano. Tá? Mercúrio, do Hg, hidrágeno. E por aí segue, tá bom? Então vocês podem encontrar alguns elementos químicos que não tem nada a ver na nomenclatura. E provavelmente isso acontece porque eles têm no seu nome uma origem simbólica do latim ou do grego. Certo? Claro que isso aqui são alguns exemplos. Tá bom, gente? Certo? Pronto. Aí, como é que eu organizo uma tabela periódica? Para organizar uma tabela periódica, a gente precisa ficar ligado em duas coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar dessa informação aqui que eu passei agora. Ah, não, eu não terminei aqui, né? O Matheus tá com pressa. Eu não terminei essa parte. Então a gente tem aqui o número atômico, tem um símbolo químico, aí embaixo tem o nome do símbolo químico. Vocês sempre vão encontrar na tabela periódica o elemento químico e o nome do símbolo químico, certo? E por último, o peso atômico. Lembrando que o peso atômico, como é que a gente calcula o peso atômico, gente? Lembra aí pra mim? Você soma os prótons e os nêutrons? Isso aí. Parece que só tem Augusto na sala, né? É isso mesmo, Augusto. A gente soma os prótons e os nêutrons. A gente falou sobre tudo isso nas aulas passadas. Inclusive vai ser um assunto da prova que, ó, vai deixar a prova divertidíssima. Quem terminava a prova em 30 minutos vai ter que terminar no mínimo em 1 hora agora. Eita! Assim, ó, já fiz a primeira prova, dei aquela colherzinha de chá, agora a gente tem que começar a apertar o juízo. Botar um pouquinho mais de dificuldade. Fiquem esperto com as pegadinhas. Então é o seguinte. O peso atômico, ele é geralmente a soma dos prótons mais os nêutrons. Cara, se a gente soma próton e nêutron, eles tecnicamente têm o mesmo peso, então não teria como ter uma massa quebrada, 1,008. Isso acontece porque quando a gente vai montando esses elementos da tabela periódica, cadê aqui? Quando a gente vai montando esses elementos da tabela periódica, leve azia. Existe a possibilidade de ter elementos que possuem massa atômica diferente. Tá? E aí já falou do hidrogênio, por exemplo. Né? O hidrogênio pode ter um elemento com massa atômica, como por exemplo, massa atômica 1. Temos o hidrogênio que tem massa atômica 2 e temos o hidrogênio que tem massa atômica 3. Tá? O que significa? Que aqui existe um nêutron e que aqui nós temos 2 nêutrons. Tá? Basicamente é isso que acontece. E aí é feito o que nós chamamos de média ponderada. O que é essa média ponderada? Você pega o elemento, soma a sua massa atômica com os outros elementos possíveis de existir, sendo que você vai multiplicar essa massa atômica pela porcentagem da probabilidade de existir. Aí você pega, sei lá, o hidrogênio. Tem aqui massa atômica 1 vezes a porcentagem, que é 98%. Tá? Mais o elemento que tem massa atômica 2 vezes a sua porcentagem, que é, sei lá, 0,5%. Tá? E assim faz, divide tudo por 3. Isso aqui é uma média ponderada que a galera faz. Não é o foco da gente e não é uma coisa que vocês precisam estar cientes e é feita. Vocês só precisam saber que isso aqui, esse número quebrado, ele acontece por causa de médias ponderadas. É por isso que vocês olham aqui, ó, o oxigênio tem uma média ponderada, o nitrogênio são valores que são quebrados, não são valores exatos, na maioria das vezes. Tá? Acontece por conta dessas médias. Bom, então tá, agora o que foi que eu fiz aqui? Então agora vocês conseguem perceber o básico, como eles são organizados, como eles são estruturados e alguns elementos químicos soltos. Dando continuidade, a gente tem que saber organizar agora o que nós chamamos de períodos e grupos na tabela periódica. Tá? A gente precisa saber isso aqui. Ó. Como é que são organizados esses períodos e grupos na tabela periódica? Gente, período e grupo é uma das formas de classificação da tabela periódica. Quando vocês olham para ela, esse negocinho bonito... Eita, calma. Esse negocinho bonito que tem aqui, ó. Que engrandece a vida de um bocado de gente e faz outros chorarem de tristeza. Tá? Quando a gente tem esse conjunto de elementos aqui, a gente pode organizá-lo em períodos e em grupos.
sendo que cada um desses elementos, eles têm algumas características que diferenciam. Aí vocês podem olhar na tabela, lá no livro de vocês, tanto na página 502, quanto na página 503, que ele está organizando esses elementos. Deixa eu ver até como está organizando isso daqui. Pronto. Página 502 quanto 503. Ele está dando destaque nos elementos que são os períodos e os elementos que são os grupos. Tá? Primeiramente, quando vocês ouvirem falar de períodos, a gente está falando das linhas. Quando vocês ouvirem falar do grupo, vocês estão falando das colunas. E aí a gente tem uma divisãozinha que vocês podem encontrar alguns termos que eu vou falar aqui, que são termos mais antigos e eles estão entrando em desuso, ou seja, não estão sendo mais utilizados. Assim como vocês podem encontrar períodos ou o termo séries, certo? E aí vocês podem achar o termo grupo ou o termo famílias, tá? Família A, família B. As famílias A representam os principais, as famílias B os de transição. Aí família 1A, 2A, do 1A, 2B, 3B e assim segue. São classificações que já foram bastante utilizadas, ainda hoje são utilizadas. Eu ainda me pego utilizando bastante esse tipo de classificação, porque eles tinham o intuito apenas de facilitar alguns detalhes dessa organização para a gente, certo? Então, quando a gente falar desses termos, vocês já fiquem atentos. Então, o que significa períodos? Galera, períodos, eles são relacionados às linhas. Então, aqui, ó, período 1. Deixa eu ver se tá até nesse gráfico aqui, dá até para ver os períodos aqui, ó. Ó, dá para ver bonitão. Aqui, ó. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 períodos e nós temos 18 grupos. Tá, o que significa esses 7 períodos? Certo? Os 7 períodos, gente, eles dizem uma informação simples sobre os elementos químicos. Ele vai dizer quantas camadas tem os elementos químicos. Vocês lembram da camada, né, que a gente trabalhou na aula passada? K, L, M, N, O e P. Lembram? Distribuição eletrônica das camadas. Lembra, gente? Eu falei isso. Não falei, só me garante que eu falei, para depois não estar achando que eu falei e não falei. Certo? Falei, não falei? Obrigado, gente. Porque professor, memória de professor é ruim. Ainda mais professor que trabalha que nem condenado. Bora lá. Então, o que significa? Significa que os elementos dessa primeira linha aqui são os elementos que vão fazer parte da primeira camada, do nível 1 de energia, que é a camada K. O segundo, seus elétrons, eles vão até o nível 2, que é a camada L. O terceiro, até o nível 3, que é a camada KLM. O nível 4, camada N, e assim segue, tá? Nível 5, camada O. Nível 6, camada P. E nível 7, camada aqui, certo? Então, cada período vai ser essa representação. Para vocês ficarem claros aqui, como eu estou falando de níveis, deixa eu pegar aqui uns elementos químicos que facilitam a nossa vida. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse elemento químico aqui, ó. Bora botar esse elemento químico aqui do lado. Eu tenho esse elemento químico que está no livro de vocês também, certo? Observa aqui com eles, olha. Ele tem quantos níveis, gente? K, L, M, N. Tem 4 níveis, né? 4 níveis. Isso significa que esse elemento ele está nessa linha, certo? E aí, Zaha, tudo bom com você? Bem-vinda, viu? Ô, Matheus, eu entrei agora por causa da minha internet. É Aí eu mesmo? entrei nesse segundo horário aí. Tranquilo. Ó, como prenda, você vai ter que pagar 10 flexões aí, viu? Ao vivo, filmando, a gente vai ter que ver. E vamos contar. Tá? Viu? É uma nova regra do colégio. Viu? É uma nova regra do colégio aí, que tem quem aluno que chega atrasado paga 10 prendas. Ou 10 prendas não, 10 flexões. Ah, tá. Entendeu? Bom, você vai ter que assistir a aula, viu, Zaha? Porque aqui tem muita coisa que você perdeu que é importante. Então é o seguinte, observa aqui, ó, nós temos 4 camadas, então significa que ele participa desse elemento de cá. Tem uma outra regrinha que eu vou falar que vocês vão conseguir achar qual é a coluna. Olha, velho, você olha essa aqui, você consegue descobrir qual elemento é só olhando essa informaçãozinha, certo?
Só que para descobrir agora, eu vou fazer da forma mais básica possível. É saber o número de prótons. Esse elemento está neutro. Então, para eu saber o número de prótons, eu preciso contar os elétrons, né? Por quê? Porque a gente sabe que o número atômico de um elemento é a quantidade de prótons. Tá? E se ele for nêutron? Se ele for nêutron, foi ótimo, né? Se ele for neutro, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. Eita! De elétrons. Então, bora só contar aqui. Ó. 3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Se ele tem 19, então ele vai ser aqui, ó. Opa, olha o elemento que a gente está trabalhando aqui, ó. Esse elemento é o potássio. Achamos ele aqui. Tá? Então, observa que a gente consegue visualizar o elemento químico apenas por essas duas informações simples. Você pode reexplicar como o senhor fez essa contagem aí? Ah, cara, o cérebro do professor funciona em algumas velocidades um pouco diferentes. Tá? Vou botar esse outro aqui que a gente vai trabalhar com ele também. Eu só contei, cara. Só contei, ó. Aqui tem 3. Somei com esses 2, dá 5. Somei com esses 3. 5 mais 3, 8. Somei com esses 2. Agora eu vi os 10. pontinhos. Eu não tinha visto esse pontinho nenhum. Ah, tá. Tranquilo, então. Eu só fiz somar esses elementos. Essas coisas aqui. Professor, Sim. Entendi. o que é que significa esse K, esse L, esse M e esse N aí? Que eu não entendi. Você lembra que eu falei das camadas, né? Das camadas eletrônicas, né? Esses N é porque é o seguinte. Essas letras K, L, M, N, O, P e Q, elas também estão entrando em desuso. O pessoal está começando a chamar de níveis de energia. Aí vem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Entendeu? Aí eu boto o N porque eu já tinha falado na aula passada sobre isso. Eu boto o N porque não posso escrever nível 1, nível 2, aí gasta um tempão. Só por isso, viu? Tranquilo. Então bora lá. E esse elemento químico aqui, ó. A gente já consegue olhar para ele. Eu vou até pegar esse de cima e vou subir e pegar o de baixo para trabalhar aqui melhor. Eita, ó, eu quis pegar os negócios e não peguei o principal, que é esse aqui. Eu podia pegar esse aqui, ele sobe com tudo, ó. Professor aprendendo. Bom, temos esse outro. Minha câmera tá na frente e vocês avisam, viu, gente? Pelo amor de Deus. E o professor não se toca disso, não. Tá na frente. Agora não tá mais, não, né? Eu ia falar agora. Bom. Observa aqui, ó. Eu tenho 3 camadas. Se eu tenho 3 camadas, ele faz parte desse grupo de cá, ó. Tá? 3 camadas. Aí eu vou contar os elétrons pra gente saber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Então eu vou onde é que tem o 15 aqui, ó. Aqui, ó. Ele é o fósforo. Tá? Perceberam como a gente consegue localizar algumas informações deles? E uma das formas de localizar é justamente esse. Certo? Pronto. Dando continuidade. A gente falou aqui sobre os períodos ou séries. Claro, o termo correto é mais utilizado é períodos. Agora a gente vai falar sobre os grupos. Tá? Bom, aí eu vou... Calma, se você consegue, não se afobe. Isso, você consegue. A gente falou sobre os períodos, agora a gente vai falar sobre os grupos. Tá, o que é que tem os grupos aqui? Gente, se os períodos são as linhas, os grupos vão ser colunas. Certo? Tá, mas aí o que é que eu preciso prestar atenção na coluna? Olha, gente, mesmo protocolo. Quando a gente foi fazer a identificação dos elementos químicos, a organização, a gente identificou as linhas, agora identificou algumas características que são organizadas nas colunas. Então, essas colunas que estão aqui, elas identificam características semelhantes entre esses elementos. Então, eles têm algumas coisas que são bastante comuns entre eles e que levam à nomenclatura da organização desses grupos. Só que a informação mais importante e a mais legal de todas que vocês precisam saber é que esses grupos, eles dão exatamente o número de elétrons que tem na última camada de valência. Vocês lembram a camada de valência, não lembram, gente? Sim. E eu vou perguntar 1000 vezes as coisas que vocês sabem, e eu sei que é chato falar sim, mas eu preciso ouvir o sim, tá? Realmente, sim. Camada de valência é a última camada onde ficam os elétrons. Então,
Por exemplo, qual é a camada de valência desse elemento aqui? É o M. Qual é a camada de valência desse elemento? O M, certo? E aí, qual é a característica mais legal que a gente pode tirar? Antigamente, isso aqui era dividido em famílias. Família A e família B. A família B é essa família aqui, ó, todos esses elementos, incluindo esses dois. E a família A são os elementos que estão acima aqui, ó, são esses elementos de cá. Então, antigamente, aqui era a família 1A, 1B, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e aqui era 8A, tá? Eles recebiam esse nome. Atualmente está entrando em desuso. Aqui é a família B. Você começa aqui, ó. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Tem até a sua organização, que eu não lembro agora, porque como não é um grupo que a gente dá um foco muito grande, a gente acaba deixando um pouquinho de lado isso. Mas a gente acaba descobrindo pelo número atômico. Pronto. Descobrir isso daqui, ver isso daqui, o que é que significa então agora? Significa o número de elétrons na camada de valência. Então, o grupo 1, ou família 1A, significa que os elementos, eles vão possuir, aqui, eles vão possuir um elétron na camada de valência. A família 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons. Aqui 4 elétrons e aí segue, né? 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e aqui a família última, 8 elétrons. Certo? Então, é essa a característica que a gente começa a desvendar na tabela periódica. Agora, eu consigo organizar tanto a camada onde os elétrons estão e quantos elétrons tem nessa camada. O que vai facilitar horrores a localização de um elemento químico. Então, bora pegar aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo legal para a gente usar aqui. Bora pegar esse exemplo que eu tenho aqui. Tem outras características, tá, gente? Eles têm semelhantes. São nessa ordem que estão as semelhanças desses elementos. Mas eu quero que vocês peguem esse macetezinho primeiro. Observa aqui. Eu tenho esse elemento químico. Eu sabendo aqui, ó. Eu sabendo o nível de energia. Vou botar aqui, ó. Nível de energia. E os elétrons na camada de valência. Tá? Eu consigo descobrir qual é exatamente esse elemento. Então, o nível de energia é 3. E os elétrons na camada de valência, eu só tenho 1. Tá? Sabendo isso daqui, o que é que eu descubro? Eu descubro que ele faz parte, ó, da linha 3, tá? E faz parte da coluna 1. Então a gente joga não é aquele jogo de barco? Qual é o nome do jogo, gente? Batalha Naval. Ó. Eu tô falando do sódio. Então, se eu contar todos os elétrons aqui, ele vai ter 11 elétrons. Tá? Ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Então a gente consegue identificar um elemento químico de forma bem simples com essas duas informações. Olha aqui outro elemento químico. Eu quero que vocês me deem aqui agora, ó, qual elemento químico está presente nesse que eu vou jogar para vocês. Vou deixar bonitinho aqui, né? Porque eu gosto das coisas bem feitas. Então eu vou dar outro elemento para vocês aqui, ó. Tá aqui. Peguem a tabela periódica. Vou botar em cima da tabela. Peguem a tabela periódica do livro de vocês aí, ó. Me localize. Que elemento é esse de cá? Só com essas duas informações que eu passei. Oxe, Matheus. Oxe. E aí? Esse elemento químico aí. Qual é, gente? Tem que página tá bom? Já 500 e alguma coisa. Aqui tem várias páginas, né? 504 tem uma página, ou uma tabela. A 503, 502. A bonitona tá na 500. Eu não ouvi não quem falou. É o cálcio? É o cálcio? Vamos ver?
ó, níveis de energia, temos 4 níveis de energia. Então a gente 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons na camada de valência? Temos um aqui, e só temos esse, 2. Então coluna 2. 4, coluna 2 é o cálcio. Muito bem. Isso aí. Percebeu como é tranquilo a gente fazer essas atividades? Tá? A gente consegue localizar esses elementos de forma muito mais simples quando a gente começa a trabalhar essas características dessa tabela periódica. Tá bom, gente? Então vocês conseguem fazer isso com demais elementos químicos. Tá, mas acabou as informações sobre esse grupo, sobre essas famílias aí? Não. Tem alguns detalhes importantíssimos, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Esses grupos, como vocês estão vendo, são numerados do 1 ao 18. Mas eles apresentam algumas características importantes. Vou pegar aqui a imagem. A gente consegue organizá-los em famílias diferentes, né? Em grupos diferentes. Deixa eu ver se eu acho a imagem legal aqui fora, senão eu vou pegar a tabela de vocês, ó. Classificação, elementos, tabela periódica. É porque tem umas classificações mais antigas que elas estão em desuso também. E eu só estou conseguindo achar a imagem com essa classificação desses elementos em desuso. E eu não queria usar elas. No livro de vocês tem uns elementos bacanas, mas eu não queria também pegar dele ainda. Eu não estou achando. Ah, achei. Achei. Uma muito boa. Cadê? Aqui. Pô, mas as imagens tudo pequenininha, velho. Mas vai ser essa, gente. É o que eu achei, tá? Aí é o seguinte. Não é essa que eu queria, não. Vou pegar do livro de vocês. Daqui a pouco eu retorno. Para que eu quero. Não vou pegar do livro de vocês, não. Eu achei aqui. Eu tenho uma aqui. Achei. Olha. Aí é o seguinte. Para a classificação dos elementos químicos, além disso daqui, a gente vai ter algumas classificações. E uma das classificações, ela faz referências a essas colunas. Só que eu queria, antes de falar dessas classificações, apresentar uma segunda classificação mais ampla do que essa. O que vai trazer características desses elementos químicos com bastante semelhança. Tá? Que é essa de cá. Inclusive, é por conta dela que a gente tem algumas das classificações mais comuns que vocês conhecem. Acho que tem uma dessa no livro de vocês. Deixa eu ver se tem. Tem, tá na página 504, tá? Eu vou falar dela, aí depois eu volto para a página. Volto porque tá em cima da página 504. Olha, a gente tem essa representação dos elementos químicos aqui. A imagem não tá boa porque foi a imagem que eu achei, tá? Observe o seguinte, eu posso classificar esses elementos em 4 grandes grupos. Tá? Primeiro, os elementos representativos, que são esses elementos que já ficam no andarzinho de cima, tá bom? Estão marcados de rosa. São os elementos de transição, que são os elementos que vão fazer a transição entre os elementos representativos. E tem os elementos de transição interna. São os elementos que fazem a transição dentro dos elementos de transição. Essas duas coluninhas aqui, essas duas linhas embaixo, elas teriam que se incorporar nesses dois grupos aqui, ó. E aí o que acontece? Quando ele incorpora essas duas linhas nesses grupos, todos esses elementos de cal, todos esses elementos, né, principalmente daqui, né, eu teria que afastá-lo e colocar esses dois grupões aqui, ó, posicionados, afastando todos esses outros elementos. Então a tabela periódica ficaria desse tamanho. Para organizar, eles reprimiram ela e colocaram esses elementos representativos aqui, sendo que todos esses elementos, eles são elementos que permanecem daqui até chegar nesses de cá, tá? É um espaçozinho que ficaria em branco. Já procurei alguma imagem relacionada para mostrar a tabela periódica como seria com os elementos de transição interna, mas não achei ainda. E eu continuo procurando, quer ver? Tabela periódica, organização com elementos de transição interna. Bora ver se eu acho alguma agora. Ficaria uma tabela gigantesca.
Eu procuro e não acho, cara. Eu acho que eu vou ter que criar uma para poder mostrar para vocês visualmente como é que seria essa representação. Opa, parece que eu achei um aqui. Eu achei, mas não tá como eu queria, não. Não acho, gente. Eu procuro e eu não acho. Certo? Então temos aqui, ó. Basicamente, elementos representativos, elementos de transição interna. Temos o hidrogênio, que hoje ele tem uma classificação de ametal, tá? Que ele fica solto ali, justamente ele é um elemento exótico, ele fica solto. E temos os gases nobres, que são esses outros elementos que estão nessa última coluninha aqui. Esses elementos a gente deixa um pouco isolados no estudo da química, porque eles são nobres. Certo? Eles não têm poder de reação, são de baixa reatividade, eles não costumam interagir com nenhum outro elemento, eles não interagem nem com os deles mesmos. E por isso que é chamado de gases nobres, né? Eles não têm interação com nenhum outro elemento químico. Tá? E aí temos essa primeira grande classificação. Partindo dessa classificação, é aí que a gente vem para as outras que eu quero trabalhar com vocês. Bora aqui para minha apresentação. Que é essa de cá. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Classificação, elementos, tabela periódica. Grupos. Aqui. Vou pegar uma imagem com qualidade boa, né? Aí vou pegar uma que eu já tenho. Ó. Então observe essa imagem aqui. A primeira grande classificação que vocês vão ter são desses elementos químicos nessa organização. Como eu falei para vocês, as colunas apresentam características semelhantes. Lembra que eu falei para vocês das classificações antigas? E vinha aqui ó, nos grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aqui ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e aí segue, né? Representando justamente o número de elétrons que tem na última camada. Curiosamente aqui, ó, nessas da família 1A, eu acabei não falando sobre isso. Quando tem a família 1A e 2A, tem um grupo 1 e um grupo 2, a gente vai para o grupo 13. Aí, o grupo 13 não significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Mas quando você faz a conversão para as famílias A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Observa que é só tirar o número 10 da frente. Tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? É uma organização. Então, quais são os principais grupos que nós precisamos estar atentos à nomenclatura deles? Justamente esses. Nós temos os alcalinos, metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Esses três recebem esse nome justamente porque eles têm, o primeiro elemento químico é o boro, carbono e nitrogênio. Aí temos os três últimos, que são os calcogênios, halogênios e gases nobres. Embaixo, nos metais de transição, os dois grandes grupos recebem o nome de lantanídeos e actinídeos, que nada mais são do que os elementos que iniciam essa coluna aqui. Tá? Ô, Matheus, e vai ser sempre na mesma ordem? Ou pode mudar? O que vai ser sempre na mesma ordem? Essas classificações, gases nobres. É exatamente assim. Ela não muda, não. Quer dizer, ela é assim desde que a tabela foi finalizada por Moseley. Assim, foi feita a última. Teve pequenas aprimorações, mas ela é assim já há muitos anos. O que pode mudar são nomenclaturas. Eles não mudam de posição. Como eu falei para vocês não veem mais na tabela periódica família 1A, família 2A, família 3A, família 4A. Foi retirada essa classificação. Sabe? É que nem Plutão. Plutão não é mais planeta. Por quê? Porque as pessoas mudaram o status de planeta. Mas Plutão saiu de lá, de onde ele está? Não. Ele está lá. Entendi. Ele está lá. As pessoas que mudam as coisas, né, vão mudando, vão modificando algumas regrinhas e tudo mais. Bom, e aí, o que é que vocês precisam lembrar disso daqui? Deixa eu buscar aqui minhas informações, que eu tenho um bocado de informação. Quais são as características principais dessas famílias? De algumas delas. Eu só vou falar rapidamente, não é uma coisa que vocês precisam se preocupar, vocês vão ver novamente no primeiro ano essa parte que eu estou falando, com mais ênfase. Temos os metais alcalinos, são os metais macios, certo? Que apresentam temperaturas de fusão e ebulição baixas em relação à maioria dos metais. Então, quando você compara os metais alcalinos dessa coluninha aí com os metais dos outros metais, a temperatura de fusão e ebulição deles são menores.
Ou seja, eles entram no estado líquido, estado de vapor, com a temperatura menor. Aí temos depois o 2, metais alcalinos terrosos. São os mais duros e têm maior temperatura de fusão fusão e ebulição do que os alcalinos. Então eles têm as mesmas características dos alcalinos, só que tem um grau a mais de temperatura, tem um grau a mais de dureza do que os alcalinos, tá? Aí pulamos para o de cá. Esses 3 grandes grupos, boro, carbono e nitrogênio, eles não são grupos considerados tão importantes nesses estudos. Então eles não têm uma classificação específica, né? Eles só têm semelhanças. O grupo do carbono tem os elementos que estão junto com ele, tem bastante semelhanças. O do boro e do nitrogênio também. Aí vem os grupos dos calcogênios. Eles recebem esse nome porque eles são os grupos que mais estão na tabela, na crosta terrestre. Tá? E os dos halogênios são os mais abundantes entre os sais marinhos. E para fechar, temos os gases nobres, que são os grupos menos reativos. Gente, os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. O próximo assunto nosso vai ser ligações químicas. E aí a gente vai ouvir uma regra básica da ligação química. Não é a mãe de todas as regras, existem exceções, mas essa regra ela é praticamente aplicada à maioria dos elementos químicos, que um elemento químico, para ele estar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Se ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele não vai ter interesse em reagir com nenhum outro elemento químico. Então os gases nobres são justamente isso. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. Por ter 8 elétrons na camada de valência, eles não reagem nem com eles mesmos. O hidrogênio, quando a gente representa, é H2. O nitrogênio, quando a gente representa, N2. O oxigênio, quando a gente representa, O2. Por quê? Porque eles reagem com eles mesmos para buscar estabilidade. Agora os gases nobres. Tem o hélio. É hélio 2? Não, é hélio. Tá? O xenônio. É Xe. Não tem Xe2. Vocês estão entendendo? Eles não reagem nem com eles mesmos. Eles simplesmente estão representados do jeito que vocês conhecem, que vocês visualizam. Pronto. Já falamos então da classificação maior, né? Elementos representativos, de transição interna, de transição interna. Falamos das famílias. Tá? Esses grupões aqui a gente chama de família, né? Família do calcogênico, família dos halogênios e tudo mais. Falamos do número de elétrons, falamos das famílias. Agora, a gente vai para uma terceira classificação. Observa quanta classificação tem, né, gente? É uma penca de classificação. O bom desse é que tem aqui na tabela de vocês, no livro de vocês, e ela está organizadíssima, está muito bonito. Classificação de metais, ametais e gases nobres. Gente, antigamente tinha um grupo de classificação, que a tabela mudou também, que chamava de semimetais. Aqui eles ficavam justamente, eles tinham características de metais, mas tinham características de ametais. Eles ficavam meio que intermediário, então não dava para vocês fecharem um grupo. Hoje, essa classificação não existe mais e ficou muito melhor agora. Metais, ametais e gases nobres. Facilitou muito a vida de vocês. E aí temos a própria tabela periódica de vocês, que é que eu vou pegar aqui no livro de vocês. Porque eu não consegui achar. Eu procurei essa classificação, porque eu sei que é a mais atual, mas eu não consegui achar na internet. Claro que eu poderia ter pesquisado um pouco mais. Só que nem sempre a gente consegue parar para pesquisar mais. E essa daqui, ó. E como eu falei para vocês, nessa nova classificação, o nitrogênio, nova assim, não é tão nova. O nitrogênio, ele entra como um ametal, tá? Ele se associa ao grupo dos ametais. 3 grandes grupos, metais, ametais e gases nobres. São essas. E aí a gente precisa saber quais são as características de cada um deles, quais são as características que definem melhor esses elementos. Vou buscar aqui meus exemplozinhos. Ah, não vou usar mais meus slides, não. Eu estou pegando meus slides e passando para cá, por isso que eu estou copiando bastante imagem também. Então, como é que eu posso classificar esses grupões metais, ametais e gases nobres? Bora lá, bora escrever. Basicamente, bora lá, os metais. Ponto a ponto. Primeiro ponto. Apresentam tendência de perder elétrons. Gente, essa informação é muito importante, porque a gente vai trabalhar sobre essa tendência de perder elétrons desses bichinhos. Segundo ponto. Apresentam
brilho. Os metais, eles têm uma característica de apresentar brilho. Eu estou botando distante, mas não vou botar distante não. Terceiro ponto. São bons condutores de eletricidade e calor. Tá? Quarto ponto. Apresentam, claro, no geral, botar aqui, no geral, altos valores. Estou pegando do livro de vocês, tá, gente? Altos valores de temperatura, de fusão e ebulição. Certo? São maleáveis. Como assim maleáveis? A gente consegue manusear eles, tá? Consegue mexer neles. Por exemplo, um papel alumínio. O alumínio é um metal, a gente consegue malear, ele se tornar ele maleável. Certo? E também são dúcteis. Quando são dúcteis, significa que eles conseguem ter uma fácil transferência de energia, uma fácil transferência de calor. E esses dúcteis levam ao principal motivo que nós utilizamos eles para formar fios. Tá? Então aqui são algumas das características dos metais. Deixa eu deixar ele organizado assim, porque dá para a gente botar metais de um lado e ametais do outro. E agora, quais são as principais características dos ametais? Olha aqui, falei dos metais, bora falar do ametal. Ametais. Apresentam tendência de ganhar elétrons. Ó, já é o oposto do metal. Certo? Segunda característica. Não apresentam brilho. São mais materiais ofuscos, não, como é que dá o nome? Foscos, meu Deus do céu. Metais foscos, tá? Não é, velho, as coisas que somem aqui. Geralmente não conduzem eletricidade, assim, e nem calor. Dependendo de como você apresentar o material, na situação que apresentar, a metais podem ajudar na condução de eletricidade, tá? Quando eles formam ânions. Então pode acontecer isso. Mas, no geralmente, ele puro, não. Não é uma característica do metal. Certo? Qual outro? Apresentam, no geral, baixos pontos de temperatura de fusão e ebulição. E por último, quando estão no estado sólido, fragmentam-se facilmente. Então, são essas algumas características desses dois elementos químicos, tanto do ametal quanto do metal. As principais características deles. Claro que isso é uma colocação geral de características. Pode ter pequenas variações? Pode ter. Tá? A gente pode encontrar sim. Tá? Para fechar, os gases nobres, como eu já falei, são elementos não reativos. Eles não reagem normalmente. Eles apresentam estados normais e buscam sempre ficar do jeito que se encontram na natureza. E aí, gente? O que é que vocês dizem? Tranquilo esse conteúdo? Pouquinha coisa, né? Olha pra aí. Tranquilo, poderia isso, mas... Eu não falei quase nada, cara. Olha pra aí. Deixa eu pegar aqui. Para ver se a gente organiza aqui assim, como é que fica. Pronto. E aí, quem quiser bater um print, bate o print aí, que a gente está finalizando já o conteúdo. Então, olha, bora só relembrar geral. A gente falou um pouquinho da história da tabela periódica, certo? O que interessa pra gente, na real, é saber de Mendeleev e Moseley, que foram quem criaram a tabela periódica atual. Vale lembrar que praticamente todas as classificações iniciais
desde o dali da tríade até Mendeleev, eles levavam em consideração a massa atômica dos elementos. Moseley, ele levou em consideração um número atômico. Então, desde Moseley é que a gente tem essa tabela periódica como nós conhecemos hoje. Tá? A gente viu a estrutura da tabela periódica, como é que ela funciona. Ela vai ter o elemento químico representado por um símbolo químico. A tendência é que esse símbolo químico seja a primeira letra do elemento químico, maiúscula. Quando acontece de ter mais de um elemento com letra maiúscula, a gente vai utilizar uma maiúscula e uma minúscula que tende a ser a letra seguinte ao elemento. Claro que isso não é regra, pode acontecer o contrário. Quando a gente encontrar letras que não tem nada a ver com o elemento químico, o que isso quer dizer? Quer dizer que foi utilizado um nome latim ou nome grego desse elemento químico, como por exemplo, você vai buscar aqui, você vai ver o potássio, a letra representante do potássio é K. Não tem nada a ver, não tem nem K no potássio. E aí, ele vem por causa do nome cálium, que deve ser grego. Grego ou latim, né? Eu não conheço muito bem dessas línguas. O enxofre, e tem o S, não tem nem S no enxofre, e vem do termo sulfur. Tá? E por aí segue todos os elementos. Temos a tabela periódica nas suas classificações de períodos e grupos. Lembrando que os períodos são as linhas, tá? E elas fazem referência ao número de camadas que tem no elemento químico. Quanto descendo o elemento químico, mais camadas ele vai apresentar. Vimos também que temos aqui, no outro caso, os períodos. E os períodos, que são as colunas, fazem referência a justamente propriedades físicas e químicas semelhantes entre os elementos. E também, de quebra, a gente conseguiu organizar eles exatamente de acordo com o número de elétrons que tem na camada de valência, né? Aquela última camada. Então, se ele tem um elétron na camada de valência, participa do grupo 1. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, participa do grupo 16, que são os grupos, né? São os grupos que fazem parte dos outros elementos que a gente trabalhou. São os elementos representativos, né? Aquela outra classificaçãozinha que nós temos. Podemos dizer dos elementos representativos, os elementos de transição e os elementos de transição interna e, claro, os gases nobres. Vimos uma segunda classificação para os grupos que fica mais fácil entendê-los, que são das famílias principais, né? O grupo 1 e grupo 2, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Aí temos o grupo 6, 7 e 8, que são 16, 17 e 18, que são os grupos dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres. São os termos mais utilizados. Também que, além dos metais de transição, que são o nome que dá para esse grupão aqui do 3 ao 12, dentro dele tem os grupos dos lantanídeos e dos actinídeos, que recebem o nome dos primeiros elementos químicos que estão alinhados. Falamos das classificações de metais, ametais e gases nobres e trouxemos algumas dessas classificações como elas são utilizadas, tá? Como elas são identificadas. Tá bom? Tranquilo, turma? Para vocês, como é que foi o conteúdo? Muita informação? É muito difícil. É muita informação, mas não né? é muito difícil. Aqui, gente... Eu gosto muito de fazer associação com joguinhos. Sabe quando você entra no joguinho e, sei lá, do Minecraft da vida ao Valorant da vida, passando pelo LoL. Quando você entra no jogo e você vai jogar com um personagem, você não tem que aprender quais são as principais características dele, qual é a função dele de tal sentido, no sentido, sei lá, vou misturar aqui, no sentido da coluna, qual é a função dele no sentido das linhas, qual é as características da parte de metal que ele tem, quais são as características da parte de metal que esse personagem tem. A gente não tem essas coisas para aprender. É a mesma coisa, cara. Não tem muita diferença. O negócio é que quando você vai aprender pro joguinho, você quer aprender logo, porque você quer jogar rápido e ser bom no jogo. Aqui na química não é muito diferente não, sabe? Para você ficar tranquilo, você tem que aprender logo esse negócio. Mas assim, esses estudos, essas informações que eu estou passando para vocês, claro, a história da tabela periódica é legal para a gente nos fundamentar, mas todo esse conhecimento de cá, vocês vão utilizar todo santo dia na química. Ao estudar química, vocês vão utilizar todos esses daqui diretamente. Claro, na vida de vocês vão ter que estudar o metal 1 a metal. Vocês botam sal na comida, tá? Vocês respiram oxigênio, vocês fazem fogo. Então, todos esses estudos, eles envolvem a organização desses elementos químicos. Então, isso aqui faz parte também dessa estruturação que é importante vocês aprenderem, tá certo? Tá entendido isso tudo? Ficou alguma dúvida para vocês? Não, tá tranquilo. Tá? Ótimo.
Deixa eu ver aqui então a nossa listinha de presença. Tivemos a nossa amiga Zara, que chegou um pouquinho atrasada. Só um pouquinho, quase que eu não percebi. Inclusive. É, Se não fosse aquele sinalzinho tocando, Zara, eu não ia saber nunca que você tinha chegado atrasada. Bom. Então é o seguinte. Júlia chegou? Ah, é verdade, tá devendo as flexões. Ó, Zara, filma aí você fazendo as flexões e posta lá no grupo pra gente ver, viu? Fechou? O povo vai cobrar agora. Quem chegar atrasado vai pagar 10 flexões. Vocês acham justo, gente, esse combinado nosso? justo. Eu justo. acho muito justo. Filmado Se e... preferir abdominal, tem que fazer 20 abdominal. Não, abdominal é 500. Acho justo. Abdominal, quem quiser fazer vai ser 500. Beleza, justo, justo. É, porque aí vai ser obrigado a fazer a flexão. Bom, Zara, a gente tá esperando então suas flexões, tá certo? Deixa eu ver se Júlia entrou, Júlia também tem que fazer. Cadê? Júlia não veio não. Então vamos ficar aguardando as flexões de nossa amiga Zara. Zara é a primeira a fazer. Foi a primeira penalizada, né, Zara? Acontece, né? Alguém tem que ser o primeiro a montar tudo isso daqui. Ó, eu vou bater um print dessa parada que tá aqui. Eu não sei se vai ficar um print bom. Mas vamos bater e vamos mandar lá no grupão de vocês. Tá? Oitavo B, né? Oitavo B. Nono B, né, gente? Vou ficar aqui nono B. Isso. Nono B. Pronto. E aí eu não sei como vai ficar não, viu? Se ficar bom pra vocês, bom. Se não ficar bom, não posso fazer muita coisa não, gente. Que a única forma que eu tenho de visualizar eles é dessa forma aqui assim. Beleza. Pra botar tudo. Tá bom? Olha, a gente tem uma lista de atividades pra fazer. Aí acho que eu vou passar essa lista hoje pra vocês, lá no... Vou passar agora não, vou passar mais tarde. Lá no Plural. E eu vou pedir para que vocês façam essa lista. Para sexta-feira a gente fazer uma correçãozinha das listas que ficaram, né? Acho que essa é a terceira lista ou é a segunda lista. Fazer a correção das questões que vocês mais tiveram dificuldade ou que vocês querem tirar alguma dúvida. Depois a gente fica com um pouquinho mais de sossego, né? O bom é que a gente terminou esse conteúdo já, velho. Nessa idade a gente vai falar agora de ligações químicas. É justamente o que eu tava falando, né? Aí vai ter que falar de eletronegatividade. Tem uma parte da classificação da química que eu não estou falando aqui, porque vai ser assunto do primeiro ano. Eletronegatividade, raio atômico, eletropositividade, densidade. Que você olha na tabela periódica, você consegue essas informações todas. Só que não acho que seja para agora. A gente pode deixar para primeiro ano. O professor do primeiro ano resolve isso para vocês. Então a gente vai falar de ligações iônicas, ligações covalentes. Não vai ter ligações metálicas? Tem ligações metálicas também, a gente vai falar. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. E por último, reações químicas. Cara, eu vou terminar o livro de vocês com bastante antecedência, é a impressão minha. Ah, tem funções orgânicas também. Pensei que ia terminar mais cedo. Tem bastante conteúdo pra gente trabalhar ainda. Bom, pessoal, eu vou liberar vocês agora. Eu vou dar esse tempinho extra aí pra vocês curtirem o intervalo de vocês, valeu? No mais, Valeu, Matheus. e eu achando que eu tô falando por aqui, ó, com minha câmera comprada. No mais é isso, gente. Interrompendo a gravação.